Há em tudo uma ordem divina. Embora não a detectes, ele é manifesta em tudo, expressando a sua origem no Criador. Em ti também se encontra presente, no corpo, na mente e na alma, regulando-te a vida e fomentando-a. Se consegues identificar-te com essa vibração que dimana de Deus, haverá harmonia em tua existência, em tudo que realizas e com quem estejas. Tens que buscá-la. Caso não a percebas e notes apenas insucessos, atrasos, desafios desanimadores. Todos esses aparentes percalços, todavia, trabalham juntos para o teu bem, o teu progresso. Não obstante se apresente o caminho por onde segues pejado de abrolhos, aferra-te à certeza de que Deus é responsável por tudo e assim mesmo a ordem, esse equilíbrio divino te conduzirá ao bem. Conscientizando-te que não segues ao léu, mas te movimentas na correnteza da ordem superior, superarás tensões e amarguras, ansiedade e desgostos, porque esse hálito de Deus que a tudo e a todos vitaliza, manifesta-se em ti e através de tudo aquilo que te diz respeito. Não te permitas resistir a essa energia envolvente e condutora. Coopera com o estatuído pelas soberanas leis, facultando que elas cooperem contigo, trazendo-te paz e abençoando as tuas horas. Bom dia para todos. Vamos dar início a mais uma palestra da Casa da Fraternidade, Noélia Rodrigues Duarte. E hoje temos a honra de termos na nossa plataforma a nossa palestrante, Ana Lúcia Dias, que irá nos falar sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o item Os Trabalhadores do Senhor. Neste momento, vamos elevar os nossos sentimentos, nossos pensamentos para o alto, pedindo ao Mestre Jesus que nos envolva com suas vibrações de amor e bondade e misericórdia. Pedimos a sua permissão, Divino Mestre, para iniciarmos o trabalho desta manhã, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso cada dia, dai-nos hoje e sempre, perdoai as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, ó Pai, de todos os males, hoje e sempre. Que a tua paz, teu amor, tua misericórdia, Divino Mestre Jesus, nos envolvam hoje e sempre. Convido nesse momento a nossa palestrante, Ana Lúcia, para dar início à palestra desta manhã com o tema Os Trabalhadores do Senhor. Seja bem-vinda, minha amiga. Bom dia a todos. É um prazer estar de volta à Casa da Fraternidade, mesmo que virtualmente. Eu gostaria de agradecer o convite de Lucidalva, dizer que eu estou muito feliz de poder, mesmo à distância, participar um pouco dos trabalhos da casa. Essa casa que me acolheu tão bem no período em que eu estive em Salvador e que muito me ajudou. Sintam-se todos abraçados. Eu sinto muita saudade de todos. Mas então vamos ao tema de hoje. O tema que foi solicitado para o dia de hoje foi Trabalhadores do Senhor. E este tema encontra-se no item 5 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo ele tem o título de Trabalhadores da Última Hora.
E é um capítulo que ele nos convida a uma profunda reflexão sobre o que nós temos feito das nossas vidas, do nosso tempo, durante este período reencarnatório. Porque se nós considerarmos que o Livro dos Espíritos ele foi lançado em 1857 e o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, nós temos apenas 168 anos de Espiritismo, o que significa que muitos de nós, a maioria, estamos vivendo a nossa primeira experiência como espíritas. Então, nos cabe uma pergunta: será que nós já conseguimos compreender o que significa ser trabalhador do Senhor? Será que nós já entendemos qual é o nosso papel, quais são as nossas responsabilidades perante a semeadura do Evangelho? Na parábola dos trabalhadores da última hora, Jesus ele nos convida a iniciarmos este trabalho de semeadura do Evangelho. E ele nos ensina que precisamos aprender a aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível, semeando com qualidade a semente do Evangelho. Porque se trabalharmos desta forma, seremos merecedores da remuneração que cabe aos trabalhadores do Senhor. E esta remuneração, ela não é uma remuneração na moeda terrena, porque como Jesus nos disse, o meu reino não é deste mundo. Então, nós seremos pagos naquela moeda que nem a traça, nem o ferrugem corrói, e que nós podemos carregar conosco para toda a parte, que se constituem nas virtudes, nas qualidades morais. Mas é importante estarmos atentos que, para que sejamos realmente considerados trabalhadores do Senhor, existem alguns requisitos, que é a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço para a realização da tarefa. Então, constância no trabalho é você assumir e manter o seu compromisso com a atividade. Você não ser aquele trabalhador que só aparece na casa vez ou outra quando melhor lhe convém. O desinteresse é você buscar realizar o trabalho, a atividade que lhe compete de coração, sem esperar nada em troca, sem ficar preso a pensar o que eu receberei no futuro por aquilo. É fazer simplesmente por amor, por dedicação ao próximo, por dedicação ao Evangelho. Boa vontade. A boa vontade é estar disposto a realizar qualquer atividade edificante que lhe seja proposta, independente desta atividade ser uma atividade de destaque ou não. E o esforço para a realização da tarefa, ou seja, o empenho que devemos ter para realizar da melhor forma possível, com qualidade, aquela tarefa que nos é proposta, aquela tarefa que nos aparece. Porque nesta função de trabalhadores do Senhor, importa muito mais a qualidade do trabalho que nós realizamos do que a quantidade de trabalho em si. Isso é importante porque às vezes nós vemos trabalhadores na casa espírita que eles se envolvem em milhões de atividades. Eles todos os dias estão na casa, todos os dias desenvolvem uma atividade diferente e acabam não se dedicando da forma que deveriam se dedicar, com amor, com compromisso, à atividade. Então, é mais importante a qualidade do trabalho, que você desenvolva 1, 2 atividades, mas que desenvolva de coração. Além disso, precisamos também lembrar que é necessário a permanência no trabalho, é o permanecer até o fim, para que você seja realmente considerado um trabalhador do Senhor. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 62, nós temos que ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto ao reino de Deus. Porque nós precisamos entender
que quando nós decidimos seguir o nosso Mestre, quando nos colocamos a serviço do Senhor, o trabalho que nós temos a realizar é um trabalho árduo, é um trabalho duro, e que nós temos uma grande responsabilidade nesse trabalho, porque estaremos semeando o Evangelho através dele. O não olhar para trás após colocar a mão no arado significa termos compromisso com o que estamos lavrando, com o que estamos cultivando como espíritos imortais que somos. Então nós precisamos entender que escolhemos um caminho a seguir, que é o caminho da nossa edificação espiritual, o caminho de auxílio ao próximo, o caminho da nossa evangelização, assim como a evangelização de tantos quantos cruzem a nossa estrada, atravessem o nosso caminho. E este caminho, ele muitas vezes, esse caminho novo que nós vamos percorrer, ele muitas vezes se torna incompatível com aquele caminho que vínhamos trilhando, perdidos no materialismo, perdidos no orgulho, no egoísmo. Então, nós precisamos parar, rever o nosso curso, ajustar as nossas coordenadas e aí sim seguir adiante nos passos do Mestre. Precisamos perceber que o campo de trabalho que nós temos ele é imenso e não faltam oportunidades para que nós possamos seguir e possamos trabalhar da melhor forma possível na lavoura do bem. Porém, quantos de nós ainda não entendemos a necessidade de servir no local em que somos chamados, em qualquer lugar? E assim nós esperamos apenas para cooperar naquelas atividades que mais nos agradam. É o irmão, por exemplo, que ele prefere não participar da campanha do quilo, porque afinal de contas é cansativa, tem o sol, tem aquele calor, e aí ele aguarda tranquilamente a oportunidade de um outro trabalho que seja menos exaustivo. Outras vezes, nós aceitamos o trabalho, mas desde que seja um trabalho de destaque, que tenham olhos para nos observar, para nutrir a nossa vaidade. Então, é aquele trabalhador, por exemplo, que se ele é chamado para trabalhar nos bastidores, organizando ali as doações do bazar, ou preparando a sopa, ele não vai, mas ele aguarda ansioso para um convite para ser palestrante, porque ele precisa de olhos que estejam ali para afagar o seu ego. Tem também aqueles trabalhadores que ajudam bastante. Eles aparecem, se mostram prontos para o serviço, mas eles são inconstantes. Eles se envolvem na atividade, passam um tempo trabalhando e de repente eles somem, não aparecem mais na casa. São aqueles irmãos que eles chegam empolgados, mas no primeiro momento em que aparece um compromisso fora da casa, eles veem que o horário está chocando e eles optam por deixar a casa, por abandonar a atividade edificante, simplesmente por comodismo. Existem ainda aqueles que comparecem ao trabalho, porém eles estão ali muito mais preocupados em observar o trabalho alheio, em julgar a contribuição do companheiro, ou mesmo encontrar defeitos na cooperação do próximo. Então é aquele trabalhador que está ali na casa e trabalhando e olhando e observando, e de repente vem aqueles comentários: nossa, mas fulano não deveria agir assim, eu acho que ele deveria ter feito desta forma. Ou então, meu Deus, olha só, sabe fazer nada direito, eu teria feito tudo muito melhor. Há ainda aqueles trabalhadores que eles recebem os ensinamentos, eles recebem tudo aquilo que é transmitido, mas são incapazes de dividir o conhecimento, de dividir a luz que recebem, não conseguem irradiá-las para os próximos. E eles perdem uma preciosa oportunidade de trabalho,
porque eles não são capazes de dar nada em troca. Então, ele está sempre pronto, por exemplo, para assistir uma palestra, para fazer um estudo, para receber um passe, mas ele nunca tem tempo ou disponibilidade para uma ação, por mais simples que seja, na casa espírita ou até mesmo no trabalho, quando é solicitado por um colega para um aconselhamento, para ouvir um momento de angústia, um momento de desabafo. Então, nós precisamos entender que os trabalhos são inúmeros e que nós precisamos ter uma consciência de que é necessário a disponibilidade, porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, mas precisamos ter olhos de ver que o trabalho está ali na nossa frente. E nós precisamos ter humildade para reconhecer a importância de cada trabalho. Então, tem uma mensagem que ela se encontra no livro Boa Nova, no capítulo 18, que ela é intitulada Oração Dominical. E ela casa justamente com essa questão do observarmos a importância de todo trabalho na vinha do Senhor. Então, nós vemos ali nessa mensagem um momento em que Pedro, ele questiona a Jesus se Deus ouvia a todas as orações. E então Jesus diz: como não, Pedro? Acreditarias que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida, Pedro. Todas as nossas orações são ouvidas. E então Pedro responde de forma respeitosa ao mestre: no entanto, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha um bom salário no serviço dos impostos com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana disponha de servas numerosas, quando a minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Jesus ouviu atento as palavras de Pedro e respondeu: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade de nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador bem-intencionado, que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Já pensastes que se tua esposa cuida das plantas de tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo, há grandes generais que, apesar de suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar, em definitivo, que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional
dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. Então nós precisamos entender que mais importante do que nos preocuparmos com a tarefa a ser realizada é nós refletirmos sobre como podemos realizá-la, da forma a sermos verdadeiramente úteis, aprendendo a servir a todos os nossos irmãos que cruzam o nosso caminho. Porque mais importante que estudarmos o Evangelho é compreendermos o Evangelho e é colocarmos em prática em nossa vida. E nós temos inúmeros exemplos a seguir. Homens e mulheres que dedicaram a sua vida a auxiliar, a aprender, a ensinar e, o mais importante, a viver os ensinamentos de amor do Evangelho. Alguns que são amplamente conhecidos: Francisco, Clara de Assis, Madre Teresa, Chico Xavier, Irmã Dulce, Divaldo. Outros que desempenham silenciosamente o trabalho que foram conduzidos, seja na dedicação à família, na atenção ao próximo, no cuidado aos doentes, cuidado aos animais, num trabalho voluntário. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 20, nós vemos que o Espírito da Verdade nos alerta: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, todos aqueles, meus irmãos, que souberem aproveitar da melhor forma o seu trabalho na vinha do Senhor, terão a oportunidade de receber, na vida espiritual, o justo pagamento devido ao trabalhador do Senhor. E o convite para o trabalho, ele está sempre chegando até nós. Para alguns, o convite pode vir na forma de um estudo, para posteriormente ele utilizar esses conhecimentos disseminando ensinamentos, conhecimentos aos próximos. Para outros, ele pode vir na construção de grandes obras, obras que terão impacto na vida de muitos irmãos. E, para a maioria de nós, em atitudes, em atividades que podem nos parecer simples, mas que têm uma grandiosidade. Dedicar-se à sua família, construir a harmonia do seu lar, que é a base da sociedade, que é o nosso primeiro laboratório. Quão importante é estar ali naquele núcleo familiar, porque é dali, dos princípios que são ensinados na família, que nós construiremos uma sociedade melhor, que nós construiremos o mundo regenerado. Na oportunidade também de cuidar de idosos, cuidar de enfermos, cuidar de animais, realizar um trabalho voluntário no intuito de ajudar moradores de rua, educar crianças carentes, projetos sociais dedicados, à comunidade. Então, são inúmeras oportunidades que nos aparecem e nenhum desses trabalhos é mais importante que o outro. Eles apenas representam posições diferentes nesse vasto campo de trabalho que existe para todos. E todos nós que somos espíritos imortais e já tivemos inúmeras encarnações, nós já tivemos ou teremos a oportunidade de experimentar em algum momento da nossa existência as mais diferentes posições nesse campo de trabalho, na vinha que o Senhor nos oferta. No entanto, quantas vezes nós desperdiçamos as oportunidades de trabalho que nos aparecem? Quando nós experimentamos, por exemplo, a riqueza, nós preferimos o caminho do orgulho, do egoísmo, da vaidade e acreditamos que os bens materiais que Deus nos confia nos pertencem. E esquecemos que estes bens,
eles na verdade estão na nossa mão para que nós possamos aprender a dividir, a utilizá-lo da melhor forma possível, no intuito de levar desenvolvimento, levar progresso ao alcance de todos quantos irmãos precisem, de todos que estejam ao nosso alcance. Ou então, quando nós experimentamos a experiência da pobreza material, nós seguimos aquele caminho de ódio, de inveja, de revolta e nos queixamos da má sorte, ficamos de braços cruzados aguardando que Deus nos envie tudo o que necessitamos, ou ainda ficamos exigindo que os nossos irmãos nos deem sem que nós nos esforcemos, sem que nós realmente mereçamos. Então, o trabalho de cultivo do reino de Deus, ele cabe a cada um de nós e ele deve começar no nosso íntimo, através do nosso esforço, das nossas lágrimas e dos nossos suores. Como a semente que é lançada ao campo e suporta ali o peso da terra sobre si, e ela luta contra aquela pressão que ela sofre do solo e acaba germinando, rompendo, todo o solo, aquela escuridão, vencendo as impurezas do solo, mas também aproveitando-se daquelas impurezas para retirar o alimento do solo e assim crescer. Ela avança rumo à luz. Assim também somos nós. Nós, nas nossas lutas diárias e edificantes, cultivando dentro de nós o reino de Deus, nos alimentando das nossas experiências, as experiências que nós vivemos, germinando assim como trabalhadores do Evangelho, vencendo a escuridão moral que nos arrodeia, a escuridão moral que ainda temos ao nosso redor, e crescendo em direção à luz. Mas existem aqueles irmãos também que insistem em não germinar. E para esses irmãos, haverão sempre as chuvas renovadoras, as tempestades retificadoras que mais cedo ou mais tarde acabarão mudando a sua posição no solo sagrado, até que um dia venham a germinar e vençam também vitoriosos a escuridão da indiferença, do orgulho e possam também crescer rumo à luz. A história de Paulo de Tarso, ela é uma história belíssima e ela nos ensina muito sobre vencer a nossa escuridão, germinar, crescer rumo à luz, ou seja, como tornar-se trabalhador do Senhor. Saulo de Tarso, que era um fariseu, um doutor da lei, ele em mais de uma oportunidade foi chamado a semear, a cultivar no campo do Senhor, como no momento, por exemplo, em que ele assiste à pregação de Estevão na Casa do Caminho. E ele fica realmente impactado com a pregação daquele jovem que com tanta fé e amor transmitia ali o Evangelho do Cristo. Porém, como Saulo havia estudado bastante, ele tinha a oratória, ele começa a observar tudo o que Estevão está passando e ele percebe o perigo que aquela doutrina que ele ali transmitia representava para o judaísmo dominante. E ele então, não se contendo, interrompe a pregação de Estevão e inicia ali questionamentos a Estevão e começa um debate, querendo sempre impor as suas ideias. Estevão inicialmente responde os questionamentos de Paulo, só que Paulo vai escalonando, vai aumentando ali o embate, e Estevão, percebendo o perigo daquela situação, ele resolve encerrar a sua pregação. E assim ele impede a continuação do embate entre ele e Saulo. Mas Saulo, que era acostumado a ganhar sempre as suas defesas, as suas argumentações, ele se sente frustrado, porque Estevão não havia
não tinha lhe permitido ganhar a batalha do verbo. E como Saulo era um homem orgulhoso, defensor da lei de Moisés, ele não conseguia aceitar ser calado por um daqueles homens miseráveis do caminho. Porque, como a maioria dos fariseus da sua época, era impensável para Saulo admitir que aquele pobre carpinteiro fosse um Messias, fosse o Messias aguardado pelos judeus. Porque o Messias aguardado pelos judeus era um Messias que teria uma profunda identidade com o povo hebreu, ou seja, era um Messias étnico, e ele teria um papel de líder político, de líder social, que libertaria os hebreus do domínio dos romanos e assim tornaria aquele povo grande sobre a terra, o povo de Deus. Então, Saulo, inconformado com o fato de não ter podido ganhar aquele debate, ele resolve começar a sua perseguição aos primeiros cristãos. E assim ele começa realizando prisões arbitrárias. Ele condena a castigos inúmeros inocentes, condena a apedrejamentos tantos outros e acaba por condenar à morte Estevão. Estevão, que era Gesiel, o irmão de Abigail, a noiva de Saulo, e que há tanto tempo Abigail não via. Saulo, que havia recebido o primeiro convite ao cristianismo, ao ouvir Estevão pregando na casa do caminho, recebe um novo convite para seguir o Cristo. Quando, num momento de profunda dor, Abigail reencontra o seu irmão, vítima do apedrejamento, prestes a morrer pela sentença que foi proferida pelo seu noivo, Saulo. E Saulo, naquele momento, recebe o seu convite de Estevão, porque ele recebe de Estevão, apesar de todo o sofrimento, a bênção para casar-se com Abigail e o perdão. Estevão diz a Saulo: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Abigail, sê para ele a companheira amorosa e fiel. Porém, Saulo, mais uma vez, preso no seu orgulho e cego a todos os convites, resolve abandonar Abigail à própria sorte. E como aquele trabalhador que adia mais uma vez o início da semeadura, ou como aquela semente que se recusa a germinar, Saulo prossegue o seu caminho de perseguição à doutrina do Cristo. Jogado ali ao solo árido do seu coração, envolto nas tempestades da sua vida, sem paz, sem sossego, até o dia que a luz e o amor do Mestre chegam até ele, desencadeando aí o seu processo de germinação e convidando mais uma vez ao trabalho na vinha do Senhor. E ali, diante do Mestre, às portas de Damasco, não foi mais possível permanecer como semente inerte. Cansado das suas desilusões, Saulo se entrega à dura luta de germinação de si, sofrendo a pressão dos seus enganos, alimentando-se da experiência dos seus erros, vencendo a escuridão moral que o rodeava. Ele germina e ele vai em direção à luz, crescendo como Paulo de Tarso, este incansável trabalhador do Cristo, que durante 3 anos se afastou e buscou separar e preparar as sementes do Evangelho do Cristo para o plantio, tomando então do arado da humildade
ele inicia a semeadura no vasto campo que ele tomou de trabalho para si, aguando com lágrimas e suor cada semente que plantava, levando assim a toda parte o Evangelho do Senhor, o Evangelho do Mestre. Sempre com esforço, sempre com boa vontade, com desinteresse e com constância. Lembram? As quatro características do trabalhador do Senhor: esforço, boa vontade, desinteresse e constância no trabalho. Ele buscou de forma incansável realizar a semeadura do reino de Deus, dividindo sempre os seus conhecimentos, cooperando com todos os que recebiam essas sementes de amor do Evangelho. Paulo não encontrou facilidades pelo caminho. Ele foi considerado doente e mentiroso pelos fariseus. Ele foi abandonado pelos seus amigos de infância. Foi desprezado pelos seus familiares. Mas ele seguiu sempre em frente, sem esmorecer, enfrentando as mais duras provas, evangelizando, iluminando o caminho de tantos quantos cruzaram a sua estrada. Ele enfrentou apedrejamentos, açoites, prisões, naufrágios, mas aprendeu com os ensinamentos de Jesus a cultivar a sabedoria da paz interior, em comunhão com o amor do Mestre. E assim, meus amigos, é o caminho de todos aqueles que resolvem seguir o Mestre. Porque Jesus não nos promete vida fácil, mas ele nos solicita trabalho árduo, sacrifício e o nosso aperfeiçoamento contínuo. E nós todos estamos num processo de crescimento, de transformação rumo a um mundo regenerado. E isso me faz lembrar uma fala que Jesus teve para Públio Lentulus, Emmanuel, em uma de suas encarnações. Ela se encontra no livro Há 2000 anos, quando Públio, que era um senador romano orgulhoso, ele, depois de vários pedidos da sua esposa, Lívia, resolve procurar Jesus às margens do lago Genezaré para solicitar auxílio à sua filha doente, Flávia, que sofria de hanseníase. Mas ele resolve procurar Jesus à noite, com vergonha de ser visto, de ser reconhecido ao lado do Cristo. Afinal de contas, ele, um senador romano, tinha uma reputação a zelar e não poderia ser visto ao lado daquele nazareno. E então, Públio escuta do Mestre: fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos da vaidade da terra. Depois de longos anos de desvio do bom caminho pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer, ou aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Soa para o teu espírito neste momento um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade, para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé,
na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Então, assim também estamos nós no momento decisivo de nossas vidas. Está no nosso querer a decisão de iniciarmos o trabalho na vinha do Senhor desde já, ou permanecermos estagnados por mais alguns milênios, desperdiçando novamente a oportunidade de trabalho. Nós temos a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio para decidirmos, de acordo com a nossa consciência. Precisamos entender que nós, espíritas, nós somos os trabalhadores da última hora. Então, meus amigos, tomemos o quanto antes o arado da humildade, o arado da compreensão, para revolver esses solos árduos dos nossos corações, para revolver o solo árduo do coração de tantos quanto outros cruzarem a nossa caminhada, que estejam ao nosso lado. E aí, sim, possamos plantar, possamos espalhar as sementes de amor, as sementes do Evangelho do Mestre, cultivando o vasto campo de trabalho terreno que é nos apresentado. Porque Deus confiará os postos mais difíceis nesta grande obra de regeneração pelo Espiritismo a todos aqueles trabalhadores que não recuarem diante das suas tarefas, diante dos seus compromissos, ou seja, a todos aqueles trabalhadores que souberem se manter constantes no trabalho até o fim. E cabe a nós levarmos o Espiritismo a toda parte, possibilitando que todos os irmãos possam compreender de onde vêm, para onde vão e por que estão aqui neste momento na Terra, para que todos possam compreender qual a sua missão, porque só assim é que nós conseguiremos viver os verdadeiros princípios da lei de Deus, que é uma lei de amor na sua essência e que nos consola pela fé e pela esperança. E não importa quais as dores precisaremos passar, quais as dificuldades nós encontraremos na nossa caminhada de semeadores do Evangelho, de disseminação do Espiritismo, porque essas dores elas são temporárias, essas dores são pequenas diante de tudo aquilo que o Senhor nos reserva, que o Senhor reserva para todos aqueles que verdadeiramente são seus fiéis trabalhadores. Para finalizar, eu gostaria de ler uma mensagem de Emmanuel que encontra-se no livro Correio Fraterno. E essa mensagem se intitula Na Leira Divina. No templo do Evangelho surgem obreiros de variada expressão. Os oportunistas, que se fazem negociantes, os ociosos que se fazem discutidores, os revoltados que se fazem azedos, os tristes que se fazem inoperantes, os maledicentes que se fazem inúteis, os orgulhosos que se fazem negativistas, os desanimados que se fazem estéreis, os rebeldes que se fazem doentes, os críticos que se fazem inquisidores, os vaidosos que se fazem ingratos. Todavia, o celeste semeador, no santuário de suas bênçãos, conta com os servos infatigáveis do amor puro, que, à distância da discórdia e da sombra, se consagram na construção da mente melhor, para a vida melhor. São esses os obreiros que não se fazem isso ou aquilo, mas que fazem a vontade divina, para que o Senhor se faça em todos, plasmando a verdadeira felicidade de cada um. Então, meus irmãos,
que saibamos aproveitar este momento que nos é ofertado, que saibamos agarrar esta oportunidade de trabalho na vinha do Senhor e que nos façamos humildes, que saibamos receber o trabalho que nos aparece, o trabalho que nos é ofertado, que lembremos que não existe um trabalho mais importante que o outro, porque todo aquele trabalho que dignifica o homem, todo aquele trabalho na senda do Senhor, todo aquele trabalho que tem como base o amor, o Evangelho do Mestre, é um trabalho digno. Que possamos ajudar a tantos quantos irmãos que ainda se encontram lá fora perdidos, que não sabem por que estão aqui, que não entendem que o reino de Deus não é deste mundo. Mãos à obra, porque as sementes estão à nossa disposição, o campo está na nossa frente. Que possamos tomar do nosso arado, da humildade, e iniciar o quanto antes. Não desperdicemos mais esta encarnação. Um bom dia a todos. Que todos fiquem na paz do Senhor. Obrigada. Vamos nos preparar para receber a boa energia proveniente dos representantes de Jesus. Sente-se em posição confortável e com a coluna ereta e respire de forma lenta e profunda. Inspire e expire. Continue respirando assim. Disse Jesus: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Assim, mesmo vivenciando dificuldades e problemas, Ele sempre está conosco. Disse também Ele: vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus cuida de cada um de nós. Agora, confiantes na presença de Jesus e seus representantes, prepare-se para receber a assistência espiritual que você necessita. Oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Permaneça em silêncio, escute a música e deixe ela penetrar em seu ser. Enquanto isso, a equipe de benfeitores espirituais lhe aplica as boas energias que irão lhe fortalecer para enfrentar todas as dificuldades da sua vida. Visualize uma grande luz que se dirige para você. Ela lhe envolve desde a cabeça, passa pelo seu tronco, até lhe envolver todo o corpo. Permaneça usufruindo desta boa energia e ore em silêncio. Agradeça a Deus.
lentamente, retorne a atenção para o seu entorno. Para manter a boa energia na sua vida, ore ao acordar e sempre que se lembrar durante o dia. A oração é a nossa ligação com Deus. Leia o Evangelho todos os dias. Ao se deitar para o repouso do corpo físico, ore mais uma vez. Deus nos proteja a todos. Fiquemos em paz.